Olá, eu sou a professora Luana Oliveira. No encontro passado nós falamos um pouquinho sobre carta de intenções, então hoje nós iremos dar sequência no projeto falando sobre diário de bordo. Assim como no encontro passado, esse vídeo será permeado através da normativa de número 2 da SME, do dia 6 de fevereiro de 2019, que é o que rege a documentação pedagógica dentro das instituições públicas de educação infantil. Para dar início, é importante ter a noção do que é essa ferramenta. Então, o que é o diário de bordo? O diário de bordo, ele é mais uma forma de registro do docente, servindo como norteador das práticas, tanto dos docentes quanto das crianças e as suas vivências, as suas interações e relações durante todo o processo de ensino-aprendizagem. É um documento que permite que o docente reveja suas práticas e, em cima das suas aflições, observações, consiga modificar aquilo que não deu certo ou manter práticas que deram certo e em cima sempre da observação da criança durante todo esse processo. É preciso compreender que essa documentação pedagógica, esse estilo de registro pedagógico, também precisa estar casado com as outras ferramentas, a carta de intenções, o projeto, o planejamento do docente, ressaltando sempre a criança como protagonista de seu conhecimento e o docente como mediador das práticas. E qual é a importância desse registro? Essa forma de registro, ela é riquíssima, porque é através dela que vai surgindo pistas do fazer pedagógico. Então ali, com a sua turma, durante todo o seu processo ali do cotidiano, vão surgindo inquietações, dúvidas e questionamentos riquíssimos para que o seu projeto tenha desdobramento. Vale lembrar também que esse instrumento, o diário de bordo, ele é o pontapé inicial para a construção dos relatórios individuais, né? Então, tudo aquilo que a professora observa de determinada criança, naquele dia ela vai com seu caderninho, né? E você escrever de acordo com o que a criança falou, né? Do jeito que ela falou, sem se preocupar em correção, né? Essa escuta da criança, ela é riquíssima. Se você vai construindo essa rotina de sempre anotar aquilo que mais chama atenção durante a rotina, durante as vivências, fica muito mais fácil de construir esses relatórios descritivos, onde a família, o responsável, consiga identificar essa criança ao ler aquele relatório. Qual é o objetivo de se fazer um diário de bordo? O objetivo principal do diário de bordo é sair da concepção de escrita mecânica, onde você faz relatórios ou textos com falas técnicas, né? E o diário de bordo, ele vem para fazer essa quebra, onde o docente, ele é livre para poder escrever as suas frustrações, as suas inquietações, como a turma se portou naquele dia, e é um registro do cotidiano, diariamente ele é construído. Então, entende-se que é uma forma livre do docente se expressar, sem a utilização de palavras técnicas, engessadas, saindo das práticas tradicionais e entrando em um contexto de vivência mais humanizado. Quando nós falamos em diário de bordo, nós falamos na observação das nossas próprias práticas enquanto docente. Sendo assim, é comum que esse registro seja guardado ano após ano e que o docente mantenha esses registros, né, ao longo da sua carreira. Não é difícil encontrar professores que têm o seu diário de bordo desde o primeiro ano que começou a trabalhar com educação. E também tem aqueles docentes que preferem se livrar e jogar fora. A ideia de jogar fora não é construtiva no sentido de que, quando você pega um diário de bordo de quando você começou a sua docência, você vai observar as práticas que você costumava desenvolver com as suas crianças. Sendo assim, você percebe uma evolução enquanto docente. Agora, é preocupante quando um docente, quando um professor, ele pega o seu diário de bordo lá do início e percebe que
após um determinado tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, ele continua fazendo tudo do mesmo jeito. Quais conteúdos devem constar dentro desse diário de bordo? Segundo a instrumentação normativa de número 2 da SME de 2019, ele ressalta algumas pistas do que nós podemos estar colocando nesse documento a fim de deixá-lo mais rico. E aqui estão o indicativo das atividades permanentes, como leitura diária, momentos de alimentação, uso do parque. Se entende que geralmente há uma banalização dessas atividades mais simples do cotidiano e que estão fincadas dentro da nossa rotina enquanto instituição de educação infantil. Muitas vezes o docente ele quer registrar apenas as atividades propostas e como elas se deram, mas acabam esquecendo das práticas mais simples, como a hora da alimentação, a hora da roda, a hora do soninho. E geralmente nesses momentos a criança dá muitas pistas. Então a observação do docente não pode ficar paralisada apenas na atividade proposta para aquele dia, e sim na rotina da sala como um todo. Também é interessante observar o interesse dos bebês e das crianças, as propostas, a organização dos espaços, tempos e materiais para o dia. Então, digamos que você preparou, toda uma aula, você pensou no ambiente, você pensou nos materiais que ali estariam disponíveis para que as crianças usufruíssem daqueles materiais, porém, chegou no dia, deu tudo errado, choveu, porque você tinha preparado uma atividade no parque, descoberto, uma área aberta, e aí no dia choveu, você não conseguiu fazer com que a sua turma tivesse essa vivência do lado de fora, da instituição. Então, isso também entra no diário de bordo. Precisa registrar também aquilo que deu errado no dia, aquilo que foi programado e por algum motivo não conseguiu ser concretizado ou teve que ser alterado ao longo do caminho. Quando nós falamos no interesse dos bebês e das crianças, deixar claro esse ponto, é importante compreender que se eu preparo uma atividade e durante a atividade eu percebo que as crianças e que os bebês não estão interagindo ou há uma demonstração de que há um outro interesse envolvido sobre um outro determinado tema, ou surgiu algum questionamento durante aquela atividade, onde as crianças levaram o objetivo da atividade para outro campo, é importante que o docente não fique centrado naquilo, naquela forma de educar quadrada e tradicional, e sim que ela ouça a criança, que ela faça essa escuta, percebendo quais são os interesses de fato e fazendo com que esse projeto, essa atividade, ela vá no sentido da observação e do interesse das crianças. Assim vai fazer com que as práticas se enriqueçam e que as crianças tenham total interesse, porque partiu daquilo que elas queriam observar. Aqui na instrumentação normativa, ele fala sobre a importância de colocar as falas e as observações das crianças. E entendam, é de todas as crianças. Nós sabemos que não tem como, em uma sala com 25 crianças, nós fazemos a observação de todas e escrever a fala de todas em um dia. Mas o docente, ele precisa registrar diariamente os relatos das crianças. Então, pega um dia específico para observar aquela criança, E aí registra. Quando chegar no final do mês, você terá uma quantidade de falas, você terá as falas de todas as crianças da sala, de forma que, quando chegar lá na frente, na construção de um relatório, ou até no desdobramento da carta de intenção e do projeto, você consiga enriquecer essa documentação. O diário de bordo, ele também está diretamente relacionado com as possibilidades de reflexão. Ou seja, quando o professor olha aquela trajetória, tudo que já foi percorrido, ele consegue observar aquilo que precisa ser alterado. E não só aquilo que precisa ser alterado, mas os caminhos que ele precisa traçar. E no diário de bordo também entra os indicativos da coordenação, para que a coordenação consiga estar ciente de tudo aquilo que foi feito, a sua trajetória, como se deu as relações, e também que ela consiga pontuar
para o docente as suas observações. E quais são as etapas dessa escrita? Então, aqui eu coloquei para vocês alguns questionamentos que é importante que o docente faça a si mesmo antes de começar essa construção. Então, por exemplo, como foi o planejamento de hoje? Como as crianças interagiram diante das atividades propostas? Alguma criança apresentou dificuldade ou muita facilidade? A professora sentiu alguma dificuldade ou aflição? Será preciso retomar a atividade em um outro momento? Os objetivos foram alcançados? Como foi a relação com a turma? Quais falas ou situações chamaram a atenção? Existiu algum conflito e como foi solucionado? Foi necessário fazer alguma intervenção durante as vivências? Então, se o docente consegue se questionar a esse ponto, ele consegue escrever e construir o seu diário de bordo. A instrumentação normativa divide esse processo de escrita do diário de bordo em 3 fases. Então, existe a primeira fase, que é a escrita do docente, a sua construção desse diário de bordo. A segunda é a parceria com a coordenação para pensar em novas práticas e também partilhar aquilo que foi vivido. E em terceiro, nós temos a coletiva, que é quando o grupo, ou seja, os professores, eles se encontram para fazer uma reflexão coletiva dentro da instituição de educação infantil, a fim de que todos os docentes consigam participar do processo reflexivo do outro. Para finalizar, então, o vídeo de hoje, vou deixar para vocês uma citação de Zabala de 2004, que ressalta o seguinte: o diário possui como instrumento de descrição a possibilidade de reconhecer os dilemas, o registro direto e próximo de eventos e situações que ocorram em momentos específicos, a contribuição de fatos, mas também de vivências. Por outro lado, a possibilidade de extrair padrões de atuação, de identificar pontos fortes e fracos, de poder incorporar a nossas aulas os ajustes que são pertinentes. Meu muito obrigada a todos, um abraço e até o próximo vídeo.